Boa noite a todos, que a paz de Deus continue conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O nosso irmão Cláudio vai cantar a música do Padre Germano, nosso mentor, para a gente preparar o ambiente para a prece inicial. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito puro e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de luz, de caridade, feita em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigado, irmão. Vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Agenda Cristã, que foi psicografado pelo nosso querido Chico, pelo espírito de André Luiz. E a mensagem fala assim: em seu benefício, não se agaste com o ignorante, certamente não dispõe ele das oportunidades que iluminaram seu caminho. Evite o aborrecimento com as pessoas fanatizadas, permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro. Não se perturbe com o malcriado. O irmão intratável tem, na maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro. Talvez não possua o necessário quando você já detém os excessos. Não se zangue com o ingrato. Provavelmente é desorientado ou inexperiente. Ajude ao que erra. Seus pés pisam o mesmo chão. E se você tem a possibilidade de corrigir, não tem direito de censurar. Desculpe o desertor. Ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Auxilie o doente. Agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Esqueça o acusador. Ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe o mal. A vida se encarregará dele. Então, meus irmãos, aqui nos traz alguns lembretes, né, do bem viver. Né? Evitar aborrecimento com as pessoas fanáticas. Você não vai mudar a cabeça dele. Então, para que discutir? Cada um tem a sua liberdade, cada um pensa de um jeito, então gera um desgaste desnecessário. Não se zangue com o ingrato.
provavelmente é desorientado ou inexperiente. A ingratidão é uma coisa que nos incomoda. Mas eu tenho tentado, às vezes que acontece comigo, pensar o seguinte: a gente não pode exigir uma virtude que aquela pessoa ainda não tem, porque a gratidão é uma virtude. E muitos irmãos recebem o carinho, recebem o amor, recebem a dedicação naquele momento mais difícil. Quando você precisa, ele te dá as costas. Um dia ele vai ter essa virtude, como nós também vamos ter todas as virtudes que ainda também não temos. Né? E para a gente finalizar, perdoe o mal, a vida se encarregará dele. Porque às vezes a gente quer fazer a justiça, a nossa justiça, só que a nossa justiça não é justiça, é vingança. Quando a gente se propõe a fazer a nossa justiça, é vingança. E nós estamos errando também. Então, a gente não tem que se preocupar com o erro do outro. Deus vai cuidar dele pela lei de causas e efeitos. Se ele não experimentar o dissabor do que ele está causando aos outros agora, nós vamos reencarnar várias vezes. Então, a gente não tem que se preocupar com o erro dos outros, com quem faz maldade, muito pelo contrário, a gente tem que se conscientizar que são dignos de oração. Porque aquele que erra muito precisa mais do que nós, que erramos também, mas talvez nem tanto. Então, o julgamento é uma coisa que a gente tem que se esforçar para não fazer, porque nós também não queremos ser julgados e erramos também muitas vezes. Bom, meus irmãos, vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo ao Pai por mais uma oportunidade de estarmos reunidos na casa de Deus, agradecendo ao Pai por mais um dia que Ele nos ofereceu, por mais um dia que suportamos as dificuldades ou vivemos de alegria, os dois têm que ser agradecidos, porque as dificuldades são ferramentas de aprendizado. Precisamos tirar proveito para que nós possamos nos tornar melhor. Então, obrigado, Pai, pelo dia bom, ou pelo dia difícil, ou pelo dia mais ou menos, ou pelo dia muito feliz, ou pelo dia muito infeliz. Cada dia é uma ferramenta, é uma dádiva de Deus para a gente aprender e evoluir. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado, Pai, por essas portas estarem abertas há 91 anos, nos acolhendo encarnados e desencarnados. Obrigado, Jesus, mestre querido. Obrigado, Padre Germano e toda a falange de trabalhadores espirituais dessa casa. E pedir a espiritualidade amiga, que nesse momento de estudo possa envolver, possa inspirar, possa intuir a nossa querida irmã Regina, que fará uso da palavra, para que ela traga a cada um de nós aquela mensagem que vai nos encher de coragem, vai nos trazer a resposta que nós buscamos e que vamos sair daqui muito melhores do que nós chegamos. E assim, Pai, agradecidos por esse momento abençoado, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a reunião e a nossa irmã Regina vai trazer o tema Aqui, né? esperança. Quem é que não quer ter esperança, né? Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco dentro dos nossos corações. E quando a gente tem a paz de Jesus nos nossos corações, a gente já tem esperança de momentos melhores, de uma vida melhor, de dias melhores. Giovana, na página de abertura, fez a leitura, alguns verbos, né? Ajudar, amparar, desculpar, auxiliar, esquecer. Então, quando a gente usa esses verbos, né? Age através deles em relação a algum irmão, nós estamos levando esperança para essas pessoas. Quando a gente ajuda, quando a gente acolhe, quando a gente ampara, quando a gente escuta. Então, a esperança é algo assim muito forte, muito importante nas próprias orações, na própria oração, para abrir os nossos estudos hoje, nas orações que a gente faz
é sempre um momento de esperança que a gente tem quando a gente ora. Mesmo quando a gente não está bem, mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando a gente acha que não tem momento para estar feliz, estar satisfeito, estar bem, mas a oração também é um momento de esperança, né? E a esperança, o tema hoje é a esperança filha da fé, né? Por que a esperança filha da fé? Porque elas andam juntas, né? Quando a gente tem fé em alguma coisa, quando a gente tem fé por precisar resolver uma situação, um problema, por estar envolvido em alguma questão, a gente tem a esperança. Então, elas andam juntas, a fé e a esperança. Que sentimento é esse, né? Que move as pessoas na direção de um futuro, certo ou talvez incerto? A esperança é um sentimento, é uma emoção, é uma habilidade que a gente tem, né? Em relação ao que a gente vai viver amanhã. Eu espero que amanhã chova na região norte para poder melhorar a vida das pessoas do Amazonas que estão sem chuva e os rios estão muito baixos. Eu espero que a guerra lá do Hamas com o Iraque, com o Irã, com Israel, com a Palestina, que acabe logo, né? Então é uma coisa que a gente pensa e que nos move para o futuro, para algo que é certo e que a gente, vibrando na esperança, junto com a fé, acontece um algo até mesmo que a gente não tenha certeza que vai ocorrer, né? Quando será que essa guerra vai acabar, né? Então, é um pouco disso daí. Então, na palavra, né, trazendo aqui a palavra, esperança vem do latim esperare, sentimento que leva o homem a olhar para o futuro, considerando o portador de condições melhores que as oferecidas pelo presente, de tal sorte que a luta pela vida e os sofrimentos são enfrentados com contingências passageiras, na marcha de um fim mais alto e de um maior valor. A nossa doutrina traz isso. Ela é uma doutrina consoladora. Jesus veio pregar isso. O consolo, a esperança, a fé, a confiança. E a gente precisa dessa esperança junto com essa fé, por mais desafiador que sejam os momentos que a gente passa. Eu fiz esse estudo há um ano atrás, exatamente. E resolvi trazê-lo hoje, porque estamos já em novembro, quase no final do ano, e é importante a gente ter esperança de vidas melhores para cada um de nós, cada um dentro do seu pedaço, cada um dentro da sua situação, cada um dentro do seu momento de vida. Então é isso, a gente sofre, mas a gente tem muitos momentos alegres, felizes, de prazer, de realizações, no trabalho, na vida pessoal, na vida social, com a família, com os amigos, né? Existem esses momentos. E a gente sabe que tudo é passageiro, porque Chico, uma vez, essa história já é emblemática, né? Irritado com algumas coisas, chateado com alguns problemas, e pediu que Emmanuel fosse até a mãe, a Maria, que trouxesse alguma mensagem para ele, né? E Emmanuel virou para ele, a gente já falou isso aqui várias vezes, falou assim, mandou dizer para você que tudo passa. Ele falou, mas só isso? Foi mais ou menos assim, né? E tudo passa, os momentos tristes, ruins passam, os momentos alegres, felizes, de realizações também passam, então tudo passa. Nada como um dia após o outro, nada como a gente acordar e agradecer a vida por ter acordado, por ter saúde, por ter uma casa, nada como a gente, quando for deitar ao anoitecer e quando for dormir, rezar e agradecer também. Então é isso, a gente vive o tempo inteiro em contingências passageiras, seja a situação que for, seja a questão que for, sempre na busca da nossa evolução e da nossa reforma íntima. Esperança é ter uma expectativa que algo vai acontecer, mesmo que a gente não enxergue num primeiro momento uma luz no fim do túnel. Mas a gente precisa manter, né, essa frase também é emblemática,
acesa sempre a chama da esperança, né? É preciso, né, manter essa chama acesa. E a esperança, ela é, repito, calcada na fé. A esperança está ligada à fé aí. Porque a pessoa com esperança acredita que uma coisa que ainda, em uma coisa que ainda não vê, que está no futuro. Isso está em Romanos 8, capítulos 24 e 25. Deus é a esperança de todo cristão, porque ele sempre cumpre o que promete. Isso está no site de sesmael.com.br. Então, Deus é a nossa maior esperança. É a Ele que a gente precisa se agarrar. É a Ele a quem a gente precisa entregar os nossos problemas, as situações que a gente não consegue resolver, porque nem tudo é no nosso tempo, né? Às vezes a coisa acontece até antes da gente esperar, ou até dentro do tempo que a gente espera. E muitas coisas acontecem no tempo que Deus acha que a gente merece. Ele sabe que a gente merece o melhor. Ele está sempre nos apoiando. Ele está sempre do nosso lado. O que a gente precisa é ter esperança com fé. 2023 já está indo embora. O que a gente tem esperança? Que as guerras acabem, os conflitos, né? Os crimes, a maldade. A gente espera que o povo possa ter cada vez mais trabalho, né? São coisas que a gente espera. O futuro, como estava lá no outro slide, a esperança é acreditar no futuro, incerto ou certo, né? É também que as nossas crianças e que a gente possa viver, que a gente possa ter o direito de ir e vir, né? E que os nossos governantes, as autoridades, possam pensar cada vez mais nisso e que a gente tenha educação cada vez mais. Isso é para o mundo inteiro, porque a educação é ela que transforma o mundo, é ela que faz com que as pessoas pensem, mudem as suas ideias, tenham novas atitudes, que os seus neurônios entrem em conexões e façam sinapses, deem um monte de choquinho e você tenha várias ideias e seja um empreendedor, seja um jovem que vai estudar, um jovem que vai crescer, que vai melhorar o Brasil, que vai melhorar o mundo, né? Então, esperança é isso. A gente espera que 2024 está quase caindo, faltam aí 50 e poucos dias, né? Para ele cair e entrar 2024. Então, vamos aproveitar esses 50 e tantos dias que faltam para a gente fazer o melhor, porque hoje, 7 de novembro de 2023, 20 horas e 20 minutos, nunca mais vai voltar. Então, nós estamos aqui fazendo o nosso melhor. Estamos aqui estudando o que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos atrás, entendendo, para que a gente também possa praticar, não é só vir aqui, ouvir e sair e não agir. A gente precisa agir com esperança, com fé, com carinho, com acolhimento, né? E Santo Agostinho diz o seguinte: a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. Não posso aceitar as coisas como estão. Não posso ver um irmão passando fome. Então eu vou me juntar com um ou outro amigo, irmãos, e vamos montar aí alguns alimentos, vamos distribuir. Não posso aceitar, né, que as pessoas fiquem na rua. Então o que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? Eu não sou super mulher, nem vou lançar uma espada e fazer uma mágica e tudo vai ficar às mil maravilhas, né? A gente precisa reivindicar, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente veio nesse mundo para isso. Estamos no planeta de expiação e prova, para que a gente possa melhorar cada vez mais. Tudo que a gente passa é para a nossa evolução. Não é que uma vez uma amiga, eu já falei isso aqui uma vez também, falou para mim assim: mas o espiritismo que estuda Kardec, eu acho que no fundo acaba sendo muito no comodismo. É assim, tinha que ser assim, é desse jeito, não tem jeito, estava previsto, era para ser dessa forma. Não tanto assim, a gente pode mudar, a gente tem o livre-arbítrio. Se a gente pode melhorar a nossa vida, se a gente pode ajudar o outro, por que a gente não vai ajudar? É lógico que tem coisas que acontecem que, quando a gente desce com um contrato, está escrito, vai passar, acabou.
porque alguma coisa a gente precisa aprender. Né? E se a gente não aprender, a gente vai voltar 300 milhões de vezes até cumprir aquilo da maneira direitinho como tem que cumprir. Mas não é um comodismo, não é você sentar à beira do caminho e ficar, ó Deus, ó vida, não, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. Um dia o Senhor vai ficar de saco cheio e vai falar assim, minha filha, levanta daí e faz alguma coisa. Não adianta só ficar reclamando. Então, a indignação e a coragem. Então, a indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, e a coragem nos ensina a mudá-las. E só depende da gente mudar a nossa vida. Por mais que seja uma situação desafiadora, triste, grave, séria, por mais que seja muito, muito, muito difícil, que é uma palavra que eu nem gosto de usar, mas estou usando hoje. Então, é a coragem, a indignação que faz o mundo melhorar. Então, Santo Agostinho, na sua sapiência, já dizia isso. E aqui, São Tomás de Aquino explicou os fundamentos da esperança e a sua relação com a fé e a caridade. Enquanto a gente tem esperança, a fé acompanha, e com a fé e esperança, a gente trabalhando com a caridade, a gente atinge aí todos os nossos objetivos e cumpre o nosso papel nesse planeta, né? Nesse mundo. Se o homem deve se apegar à esperança, como um navio a uma âncora, há, entretanto, uma diferença entre a âncora e a esperança. A âncora, ela se fixa abaixo, ela prende o navio, o barco no fundo do mar, né? E ele não sai dali. A esperança, ao contrário, ela está fixada no mais alto, isto é, em Deus. Então, a âncora não deixa a gente sair do lugar. Se a gente achar que tem que ficar ali, eu tenho esperança que vai melhorar, eu tenho esperança que tudo vai mudar. Mas se a gente não agir, como é que vai ser? Vamos querer ficar igual um navio lá, empacado, no fundo do mar? Né? Então, a esperança, ao contrário da âncora, ela não está fixada embaixo, ela está no alto, ela está em Deus. E Deus quer que a gente se mexa, Deus quer que a gente haja. E quando a gente age, Ele ajuda. E mesmo se a gente não agir, Ele ajuda de qualquer maneira, de alguma maneira. Então, para quem tem fé, a vida nunca tem fim, né? Já dizia aí o Rafa. Então, a gente tem duas questões aqui, duas habilidades, dois sentimentos, duas emoções, o desespero e a presunção, que não combinam com a esperança. Não adianta a gente estar numa situação e entrar em desespero porque não consegue resolver, porque não consegue andar, porque a coisa não anda, não sai do lugar, e aí não deu certo, e aí quando você acha que vai dar, não vai, né? Não adianta entrar no desespero e nem achar que, não, isso daí é mole, daqui a pouco eu resolvo, né? A presunção vem muito daquela coisa do orgulho, né? Da coisa, eu resolvo, eu faço, né? Ninguém melhor do que eu para isso, né? E aqui a gente tem uma explicação rápida. O desespero é a pouca confiança em Deus, o amor próprio e o orgulho pessoal. Mas às vezes é muito difícil, é muito desafiador. A gente se desespera assim em N situações. E muitas vezes a gente acha que Deus não está ali com a gente, né? E a gente que já estuda um pouquinho, vocês que estão sempre vindo aqui, pode ser que alguns já tenham passado por esse conflito ou não. Eu passei, não tem muito tempo, né? Desse conflito de estar no desespero mas por que Deus é esse, né? E entrar em conflito comigo mesmo, eu falei assim, não, Deus é bom e é justo, né? A luta que a gente tem com a gente mesmo. Eu digo que nós somos os nossos maiores inimigos, porque a gente tem isso aqui, ó, o pensamento, né? E aí o pensamento às vezes vem de uma forma ruim, né? E me fez há pouco tempo duvidar disso, duvidar da minha fé. Eu acho que eu não estou tendo fé suficiente. Estou passando por questões e não estou tendo, estou me desesperando, estou achando que Deus abandonou. Passa isso na cabeça. Tem alguém aqui que tenha coragem de dizer que isso não passou nunca pela cabeça? Não dá, né? Dependendo da situação, a gente tem isso mesmo. E a presunção é se achar
né, digno de uma posição vantajosa, sem de fato ser. Então não dá para ter desespero e presunção e andarem juntos com a esperança, não dá. Presunção, vem o orgulho, vem ser pretensioso, que são um dos maiores males, né, do mundo, né, do ser humano. Esperança nas aflições. Sofrimentos e aflições fazem parte da vida. Ponto final. Acho que a gente não tem dúvida disso. Se a aflição nos alcançar, que ela produza a paciência. E a paciência produz a esperança. Então a gente aprende a ter paciência. A gente aprende a frear, a respirar e a esperar o melhor momento, esperar aquela poeira baixar, esperar aquela dor passar, diminuir. E a gente consegue muito isso, a conquistar essa paciência com a oração, com os nossos livros maravilhosos da nossa doutrina, ou com algum outro livro edificante que seja espiritualista, ou que nem seja dessa linha, mas que sejam de pessoas sérias, com uma meditação, ouvindo uma boa música, praticando alguma atividade. A caridade. Chico também falou uma vez para alguém, ao invés de você ficar chorando aí, vai ajudar num orfanato, num asilo, num hospital, que você vai ver como que tem tanta coisa tão mais complicada do que você ficar se lamentando. E quando a gente só reclama, a gente está clamando aquilo de novo para a gente. E aí a gente fica naquele engodo, naquele redemoinho ali, e não consegue muitas vezes sair. E aí a gente acaba paralisando por essa aflição. A gente não pode deixar, a gente tem que vencer a nós mesmos. Respirar, orar, e seguir em frente e paciência para tudo na vida. O Espiritismo nos dá subsídios para melhor compreender a esperança. Na perspectiva do Espiritismo, esperança se torna-se uma força inovadora. Os nossos livros trazem isso, a Boa Nova. Jesus trouxe a Boa Nova, ele veio trazer a esperança. A gente tem isso no Evangelho, a gente tem isso no Livro dos Espíritos, a gente tem nas psicografias dos livros de Chico, de Divaldo, com Joana, com Emmanuel e por aí vai, né? Para o espírita, a crença na vida futura e na imortalidade da alma facilita o entendimento sobre as dificuldades diárias enfrentadas pelo espírito em seu processo evolutivo por meio das vidas sucessivas. Então a gente acredita, nós somos um corpo, um espírito que está num corpo para viver uma experiência terrena. Vamos partir um dia, né? Essa alma vira um espírito, a gente fica um tempo lá em cima, aprendendo alguma coisa, né? Pelo amor ou pela dor, depender da situação de cada um, do que cada um acredita, do que cada um fez aqui, e depois a gente volta. E assim a gente vai. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Está em Romanos 15:4. Eu acho isso lindo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. 1 Coríntios 13:13. Então, a fé, a esperança e o amor. E o maior desses três é o amor, que a gente tem que ter em primeiro lugar por nós mesmos, que a gente não se amasse, a gente não se cuidar, a gente não se autoliderar, a gente não cuidar das nossas emoções, do nosso corpo, da nossa saúde física, mental, espiritual, a gente não consegue ajudar ninguém, não consegue fazer nada. Então, é fé, a esperança e o amor. O homem pode, isso está no Evangelho, o homem pode suavizar ou aumentar o amargor das suas provas, conforme o modo que encare a vida aqui, nesse momento. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. É lógico que, como somos seres humanos, errantes, aprendizes, em evolução, a gente sofre, a gente sente. Mas a gente não pode ficar sofrendo e sentindo dor, sofrimento, tristeza, angústia a vida inteira. Uma hora
isso precisa parar e a gente precisa agir. E a gente precisa confiar em Deus, a gente precisa ter esperança e a gente precisa seguir em frente. Continua no Evangelho. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza, reconhece que esse penoso momento terá presto passado. Logo vai passar. A certeza de um próximo futuro mais ditoso, melhor, mais feliz, mais saudável, o sustenta e anima. E logo que se queixar, agradece aos céus as dores que o fazem avançar. Está no Evangelho, capítulo 5, item 13. Então, ao invés de reclamar, agradeça por tudo que se passa, mesmo que sejam situações muito tristes, desafiadoras, ruins para aquele momento. Não vamos deixar nunca de ter esperança e de acreditar em Deus. E aí eu trago alguns pedacinhos dos livros do Chico, psicografado com Emmanuel, do Vinha de Luz. Nem todos têm o voo da fé, nem todos podem oferecer o pão do corpo, mas ninguém está impedido de espalhar o benefício da esperança. Vinha de Luz, item, chamado de item 75. Eu posso não ter uma comida, um bem material para ajudar um irmão, um amigo, mas eu posso conversar. Eu posso dar o meu apoio, eu posso dar os meus ouvidos, eu posso dar um abraço. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade da tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Vinha de Luz 58. Então, é esperança. Por mais que seja forte essa crise, tudo vai passar. Aí, Vinha de Luz e Fonte Viva. Aguarda as surpresas do tempo agindo sem precipitação. Aquela velha frase, tudo é no tempo de Deus. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem assalta, mas sim daquele que sabe agir. Não é daquele que quer fazer de qualquer maneira e que tem que ser agora e que vai ser desse jeito, não. É perseverar e esperar por ele. É ter a inteligência emocional, trabalhar o pensamento, trabalhar... se trabalhar para isso. Por isso é que a gente tem que fazer a nossa reforma íntima, tem que estudar, tem que entender, tem que ver qual é o melhor caminho. Se aquilo fez mal, então não faz mais dessa forma, faz de outra. A gente vive num eterno testa, opera, sai, até uma hora que a gente acerta e vê esse caminho tá bom, então eu vou continuar por aqui. Jesus espera por nós. É preciso evitar o pessimismo crônico. Somos seres humanos, repito. É lógico que de vez em quando a gente não está bem e acha que naquele dia nada vai dar certo e tal. Mas essa coisa persistir, está na hora de buscar uma ajuda. Né? Uma ajuda numa religião, uma ajuda através de uma terapia, de alguma coisa que possa fazer você entender por que virou crônico, por que isso está me atormentando há tanto tempo. Né? E renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Vinha de Luz 86. E eu trago Cortella, o verbo esperançar. Ele fala de Paulo Freire, né, um grande educador e pensador. A vida é de fato muito curta para ser pequena. Segundo o grande pensador da educação Paulo Freire, é preciso ter esperança para chegar ao inédito viável, ao sonho, mas cuidado. Há pessoas que têm esperança do verbo esperar. Ficam esperando a coisa acontecer. Esse grande educador e filósofo falava da esperança do verbo esperançar. Porque esperar eu espero que dê certo, espero que aconteça, né? Espero que tudo se resolva. E está lá sentado, encostado no barranco, quer que o mundo acabe, para ele ficar lá encostado no barranco e não faz nada. Só reclama e acha que isso vai se resolver, uma hora tudo se resolve. É lógico que tem alguns momentos que a gente tem que deixar. Fiz tudo que eu pude. Não foi dessa vez ainda, não é agora, então tem momentos que a gente precisa deixar. O grande barato da vida é a gente descobrir, eu acho que a gente vai viver 300 milhões de anos para conseguir isso, o equilíbrio em tudo que a gente vive, né? Então, esperançar é ir atrás e não desistir.
Esperançar é ser capaz de buscar o que é viável para fazer o inédito. É você se superar, porque nós somos capazes de fazer o que a gente quiser. Basta a gente querer, pensar, estudar, prestar atenção nos exemplos bons que a gente tem dentro da sociedade, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso convívio. Poxa, se a pessoa conseguiu, fez dessa forma, então eu vou ver um jeitinho para ser qual é a melhor maneira de eu fazer isso e conseguir alcançar alguma coisa que eu queira, né? Eu quero ter mais saúde, então, né? Vou experimentar aí uma dieta, vou fazer exercícios, vou analisar como é que está sendo aí a minha alimentação, né? Eu quero, dentro do meu trabalho, alcançar um novo cargo, então o que eu preciso fazer? Né? Eu tenho que estudar, tenho que fazer uma pós-graduação, tenho que fazer um outro curso? Como que eu faço? Né? E por aí a gente vai. Então é buscar o que é viável para fazer o inédito, porque se eu quero mudar de trabalho, de emprego, virar uma empreendedora, eu vou atrás do inédito, mas eu preciso agir, preciso planejar. E para isso a gente precisa estudar, para isso a gente precisa ver o que as pessoas estão fazendo, a gente tem que sair, né? Sair de dentro dessa bolha de só reclamar, de só ficar, um dia resolve, um dia vai, enfim. Então ele fala, porque isso que a gente está falando de Cortella é do livro dele, do Paulo Freire, Educação e Esperança. Esperançar significa não se conformar. Quando eu coloco água num copo, a água, ela se conforma aqui, ó. Ela vai ficar aqui dentro desse recipiente. Ela está presa aqui. É preciso que você e eu sejamos capazes de transbordar. A esperança permite que você transborde, isto é, vá além da borda. Saia dessa bolha, pense diferente, olhe por outras maneiras, né? Eu sempre brinco, olha lá de cima do helicóptero, lá para baixo, vê o que você pode fazer diferente. Sempre tem alguma coisa. E como que a gente exercita, né? Na programação neurolinguística, o nosso cérebro? Se eu vou todo dia comprar pão, então eu vou fazer um caminho diferente. Vou ler um livro diferente de um tema que eu nunca li. Vou experimentar uma comida diferente. Vou ouvir uma música diferente, vou ver um filme diferente que eu nunca vi. Você está trabalhando a sua cabeça para que você possa ter ideias diferentes, que você possa transbordar, que você possa realizar, que você possa entender o seu propósito de vida. Então é importante que a gente, chegando no final do ano, que a gente pense o que 2024 pode esperar de mim, do Cláudio, do Ricardo, né, do Giovan, da Rosa. O que 2024 pode esperar de cada um de vocês? E é isso que a gente precisa entender. Não é, eu quero emagrecer, eu vou estudar, eu vou morar não sei aonde. Não. Porque se for assim, quando chegar em fevereiro, você já não vai fazer mais nada e acabou, o ano vai passando. A gente já está em novembro. Daqui a semana que vem já é a segunda quinzena, já vamos entrar no dia 15, dia 11, 12, sei lá. Num piscar de olhos, o tempo vai embora. O tempo voa. Então, a gente precisa ter propósito. E precisa colocar no papel, e precisa seguir, precisa ter disciplina, precisa ter foco. Tudo isso é bem desafiador. E é através de tudo isso que a gente trabalha a nossa tão famosa e falada reforma íntima. Termino com Chico. Em qualquer dificuldade, aconselha-te com a esperança, porque Deus tudo está modificando para melhor. Todo dia Deus faz alguma coisa melhor. Bota uma plantinha aqui, nasce uma pessoa ali, vem alguém e traz uma novidade para alguma doença, vem alguém e constrói algum equipamento para melhorar a nossa vida, né? Então Deus está fazendo coisas boas a cada dia, né? Eu trouxe uma poesia que fala de esperança. Agora deixa eu ver aqui, que é do Braulio Bessa, né? É um poeta nordestino que ele sempre trabalhou
no programa com a Fátima Bernardes, enfim, eu queria aumentar. Aumenta um pouquinho. Enquanto existe pureza no olhar de uma criança, enquanto houver um abraço, há de haver esperança. Enquanto nosso perdão for mais forte que a vingança, enquanto se acreditar que quem acredita alcança, enquanto houver ternura, há de haver esperança. Enquanto você sorrir por uma boa lembrança, enquanto você lutar com uma força que não cansa, enquanto você for forte, há de haver esperança. Enquanto a canção tocar, enquanto o seu corpo ver, enquanto nossas ações forem nossa grande herança, enquanto houver vontade, há de haver esperança. Enquanto se acreditar numa sonhada mudança, pelo fim da violência, pelo fim da insegurança, enquanto existir vida, há de haver esperança. Esperança no amanhã e no agora também. Tenha pressa, é urgente, não espere por ninguém. Não adianta esperança se você não faz o bem. Transforme sua esperança em algo que não espera. É no meio da maldade que a bondade prospera. É justo no desespero que a paz chega em pé. É quando se está sozinho que um abraço tem valor. Repare que é no frio que a gente busca o calor. E é justo onde existe ódio que tem que espalhar amor. Não adianta assistir, não adianta observar. Se você não se mexer, as coisas não vão mudar. E até a esperança vai cansar de esperar. O mundo já lhe esperou desde a hora de nascer. Lhe apresentou uma vida e fez você entender que se o problema é o homem vai resolver. Afinal, a gente nasce sem trazer nada para cá. Na hora de ir embora, o mesmo nada vai levar. O que importa de verdade é o que a gente vai deixar. Bonito, né? Essa mensagem dele. É uma mensagem bonita. E para encerrar, só uma frase aqui dos 10 leis para ser feliz, do Augusto Cury. Ser feliz não é ter uma vida perfeita. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, perdas e frustrações. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da sua própria história. E a esperança nos traz isso, ela faz com que a gente seja autor da nossa própria história e que 2024, cada vez mais, seja autor de sua própria história e que tenha esperança e que tenha fé e vamos seguir em frente, né? Gratidão. Obrigado, Regina. Aos irmãos que vão assistir em casa, né? Que Deus fortaleça a fé, que Deus leve o coração de cada um a esperança de que tudo vai ficar bem e nós vamos estar sempre melhorando. Graças a Deus.